Olha, fazia um tempinho que ela não tava aqui, hein? Não, ela ganhou nenê, né? Tava meio afastada. Tudo bem com você, Érica? Eu tô bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Ai, tão bom vir aqui, gente. Tão gostoso. Que bom. Fico muito feliz e eu acho assim que... Eu acho que conversar, papear sobre a vida é tão gostoso, mas tem gente que às vezes esquece de coisas tão simples do dia a dia e que são coisas tão poderosas ao mesmo tempo, não é, Érica? O poder está nas coisas simples, repetidas diariamente. A gente às vezes fica querendo fórmulas mirabolantes, mágicas para mudar a vida, e a mudança está no trivial que a gente repete todo dia, né? É verdade. E a mudança positiva e a não positiva também. Então, essas escolhas são muito importantes. É isso. Quando a gente fala em hábitos que curam, às vezes as pessoas vão ficar pensando assim, tá, mas curam do quê? Do que a gente está falando? Olha, a gente só fazendo um panorama aí, né, sobre do que as pessoas estão sofrendo, né? Então, a gente está no Brasil, o país que lidera o ranking de ansiedade, né? Logo atrás vem os indicadores relacionados à depressão. A maioria das pessoas que a gente conhece já toma algum remedinho, né, para equilibrar aí as emoções. A gente sabe também das dificuldades que as pessoas têm com relacionamentos e o quanto que isso adoece. Falando da simples dor de cabeça, da gastrite e de outras doenças, até o câncer. Então, a gente está falando de cura não só daquilo que a gente entende como doença, né? A própria Organização Mundial da Saúde nos fala desde 1947 que saúde não é apenas a ausência de um diagnóstico de uma doença em si, mas é um completo estado de bem-estar, de uma vida que é boa de viver. Então, quando a gente não está muito bem, quando a gente está se sentindo sobrecarregado, cansado, uma vez ou outra, tudo bem. Essa época do ano, inclusive, é uma época que as pessoas estão sentindo esgotamento por causa de... Foi um ano inteiro trabalhado e tudo mais. Mas mais do que isso, às vezes vem aquela sensação assim de que está finalizando já mais um ano. E será que por que as mudanças que eu queria ter feito eu não fiz? Porque elas não mudam na mudança do calendário, elas mudam na atitude diária. E aí, entra numa questão que eu acho tão importante a gente falar, né? Porque as pessoas colocam a sua expectativa em algo, em um governo, em situações, em coisas, e que muitas vezes não vão mudar nada. É a tua atitude que pode mudar muita coisa, ou tudo. Tudo. A única forma de mudar de verdade é mudando de dentro para fora. Claro que o que está fora pode me ajudar, mas só vai me ajudar se eu souber para onde que eu tô indo, quais são as escolhas que eu tô fazendo. Então, eu sempre comparo com as placas da estrada. Elas vão me dizer se eu tô indo na direção ou não de onde eu quero chegar, mas primeiro eu preciso saber para onde eu tô indo. Exatamente. Então, essa coisa que você falou, que é tão comum, de a gente esperar que alguém do lado de fora resolva as nossas questões, né? Eu falo que, claro, nós estamos aí vivendo a questão relacionada à política, aos governos, mas isso é desde sempre. Os filhos que esperam que os pais resolvam, ou que a professora resolva, os funcionários que esperam que o aumento de salário venha por uma iniciativa do patrão. Né? A gente está sempre esperando, né, alguém que nos socorra das nossas questões. E ninguém vai te ajudar se você não se ajudar primeiro, né? Então, esse despertar vem de dentro da gente, sobre, primeiro, reconhecer quais são os nossos valores, o que a gente está buscando e quais são aí as atitudes, os hábitos que contribuem para isso. A gente fala de hábito que cura, né? A gente vem aí de Outubro Rosa, Novembro Azul, várias campanhas a favor de prevenção e saúde, falando da saúde de maneira mais física, só que lá no interior da gente, Thiago, não muda, a nossa mente não vê razão para mudar só porque é bom para o outro. Tem que ser algo que de fato eu desejo, eu quero. Aí não tem nada que te segura, né? Mas se lá no fundo, não, vou colocar meu despertador para acordar 1 hora mais cedo, mas aí lá no fundo, não, você vai virar e vai colocar no soneca 300 vezes, mas não vai fazer nada. Exatamente. E eu acho que são esses hábitos, na verdade, que fazem a diferença. É essa questão, até puxando esse gancho, né? Ah, mas o meu amigo tá fazendo exercício e tá tudo bem, então eu vou copiá-lo.
Não, é copiar, não. Você tem que fazer porque você deseja fazer algo por você. Você pode seguir exemplos, mas é você que tem que fazer. Do lado de fora, as pessoas têm poder para nos inspirar. Sabe quando você vê um negócio e fala, nossa, que legal isso aí. Oh, eu quero ir lá pra minha casa. Não é inveja, gente, é diferente. Não, a inspiração é o lado positivo. Positivo. É quando você vê o que tá do lado de fora e quer trazer isso pra tua vida sem tirar do outro. Né? Exatamente. Deixa o outro ser feliz também. Né? Então, até porque nós não estamos separados, tá, gente? Então, quando você tá com pessoas que te inspiram, fica mais fácil, inclusive, sustentar hábitos saudáveis, Thiago, porque a gente faz muita coisa junto, né? Come junto, né? Vai em confraternizações, então hábitos alimentares é mais fácil manter se você tá num grupo que tem uma visão parecida. Sim. Exercício físico também, é mais fácil vocês ter alguém que fala assim, vamos, você tá meio com preguiça, mas o amigo passa, você vai com o amigo, nem Sim. né? Então, os hábitos, eles são sustentados por um propósito e não só pelo objetivo final. Quando você tem um propósito, você gosta de viver o hábito no caminho, no processo. Não porque ele é um sacrifício. Muitas pessoas, né? Mas não vai ter sacrifício se tiver um propósito? Vai, você vai ter que fazer renúncias importantes. Mas você sabe por quê. Não é só porque o amigo tá fazendo, é porque isso é importante para mim. Né? Então, entender quais desses hábitos que você tá madura o suficiente para mudar agora. E ir amadurecendo para subir degraus mais altos. Precisa começar e terminar tudo num dia só, num mês só. Sim. Vai construindo, vai solidificando, vai transformando a vida cômodo a cômodo, espaço a espaço, né? Aí essa mudança é uma mudança sustentada. Senão, você faz um monte de coisa e daí, de repente, abandona tudo de uma vez. A gente falou aqui, e eu tenho certeza que muitas pessoas entenderam o propósito daqui, mas, por exemplo, vai ter gente que vai falando assim, tá, mas o que eu posso fazer no meu dia a dia para que realmente eu possa, talvez, me curar? A gente estava conversando fora do ar, né? São atitudes simples, são coisas simples. Caminhar ao ar livre, estar mais presente na natureza, você rezar, orar, sei lá, criar uma conexão espiritual do jeito que você quiser. Faz sentido, né? Mas são essas atitudes que fazem a diferença, não é? Quando a gente se conhece, a gente vai começar a entender aquilo que faz a gente ficar com... Sabe aquela sensação assim, que gostoso que eu fiz isso hoje? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de mexer com planta. Então, pra mim, aquilo não é trabalho, aquilo é uma diversão. Dá trabalho? Dá. É cansativo? É. Mas aquilo gera, por exemplo, serotonina no meu organismo, porque tá gostoso fazer aquilo. Eu espero o momento, eu gosto de mudinha, vou na casa das pessoas, eu fico, né, tipo uma folhinha. Posso pegar essa mudinha? Né? Então, vai identificando. Então, a primeira coisa, o primeiro hábito é assim, descobre quem é você um pouco todo dia. O que você gostava de fazer quando você era criança? Cria uma conexão espiritual. Por que essa conexão espiritual é tão importante? Essa conexão espiritual ajuda você a ir se lembrando de quem você é. Então, se você é uma pessoa mais engraçada ou mais introspectiva, que gosta de caminhar, tem gente que gosta de caminhar e tem que ser junto com alguém para ir conversando. Tem gente que não, que quer aproveitar aquele momento para ser meio programa de índio e ficar lá sozinho, né? Mas é uma conexão, talvez. É uma conexão, às vezes, com o seu interior. Então, vai se percebendo. Não é porque dá certo para um que vai dar certo para outro. Mas, de maneira geral, conexão com a natureza faz muito bem para nós, porque nós somos, né, parte da natureza e a gente faz troca energética com a natureza. Alimentação, que é comida de verdade, então nutrir-se de coisas que vão equilibrar o seu sistema imunológico para ajudar você a não adoecer. Tornar o hábito de comer também um momento de diversão, porque às vezes as pessoas falam, vou fazer dieta, daí vira um tormento a questão da comida, e daí arruma de um lado, desarruma do outro, né? A gente precisa tornar as coisas equilibradas. Ouça músicas que, né, levam você para estados energéticos positivos. Tem muita música boa pra gente ouvir e ficar numa frequência legal, né? Evite coisas que falam de traição, medo, perda, tristeza profunda, negativa, né? Porque isso vai sendo incutido. Lembra sempre que as palavras são sementes e a sua mente é que é o solo. Aquilo que você alimenta de informação diariamente é o hábito mais poderoso. As afirmações que você faz, sejam elas positivas ou negativas. Sim. Então, é mais ou menos nessa linha.
E crie uma forma de tornar isso possível aos poucos, todos os dias. Não precisa 2 horas, às vezes 10 minutos que você conseguir parar por dia, um pouquinho mais cedo, antes de dormir, já vai ajudar bastante. Tava inspirada hoje, hein? Ai, eu fico tempo sem vir, eu quero aproveitar o tempo. Obrigado, Érica, mais uma vez. Ai, eu que agradeço, gente.